Estamos aqui para mais uma aula de Photoshop e hoje nós vamos estudar sobre como inserir textos no Photoshop. Então a primeira tecla de atalho que você vai pressionar para iniciar um novo documento, você pressiona aí as teclas Ctrl N e ele vai dar início à configuração do teu documento inicial. Então, como nós vamos trabalhar com arquivo digital, a gente vai modificar a unidade de medida para pixel. Então eu vou colocar aqui uma dimensão padrão, que é 1024 por 768 pixels, resolução 72, modo de cor RGB. Então vou pressionar OK e a minha tela inicial ela vai ser aberta. Então, como é que faz para a gente inserir textos, né? Então você vem aqui, ó, direto ao ponto na ferramenta Horizontal Type Tool. Ela vai carregar as fontes, né, que você tem aí no teu computador, que você já tem previamente instalado, e nessa aba superior você já tem algumas configurações aí que você já pode modificar. A primeira delas é a fonte. No meu caso aqui está Arial. Ao lado você tem a família tipográfica da tua fonte. No caso você tem Narrow, Narrow Italic, Narrow Bold, Regular, Regular Italic, Bold, Bold Italic e Black. Então tudo isso aqui compõe a família tipográfica, né, da tua fonte Arial, né? Então nesse caso eu vou escolher o Arial, Arial Bold, colocar um tamanho um pouco menor, colocar aqui um 36, lembrando que isso a gente pode modificar, né, posteriormente. Mais ao lado você tem as opções Non, Sharp, Crisp, Strong, Smooth, que significa nitidez da fonte, então algo bem mais nítido e algo mais suavizado. Lembrando que o nítido ele fica com uma pequena serrilha, né? Então se esse não for o teu objetivo, sugiro que você trabalhe sempre ou Crisp ou Smooth, ok? Aqui você tem a questão do alinhamento, alinhado à esquerda, centralizado e alinhado à direita. As cores do teu texto e algumas configurações extras que você pode fazer também após a inserção do texto. Eu vou escolher algumas características, eu vou dar um clique aqui na cor, né, para abrir o nosso Color Picker. Escolha a cor que você quer, clica sobre a tela. Essa é uma forma de inserir textos. Você vai clicar na tua artboard e você vai começar a digitar. Então, por exemplo, vou digitar aqui, ó, meu nome. Próximo passo, para que a gente consiga manusear esse texto, então eu vou pressionar aqui a ferramenta Move Tool e perceba que já exibiu para mim aqui, ó, alguns controles de transformação. Então nesse momento eu consigo redimensionar o meu texto, né? Lembrando que para que o texto ele não fique deformado, é necessário que eu pressione as teclas Shift enquanto manuseio com o mouse ou Shift Alt. Ele vai fazer, ó, essa deformação ou transformação ou escalonamento proporcional, né, para todos os lados. Olha, perceba, Shift Alt, Shift, ok? Então eu vou redimensionar e tenho aqui o meu texto. Volto aqui na Move Tool, ele vai perguntar se eu quero realmente aplicar essa transformação. Então pressiono aqui em Apply e está definido aí o meu texto. Se não tiver aberto aqui esse ícone de Character, você vem aqui no Window, Character, certo? Você vai exibir essa caixa de ferramentas, de configurações. Então você seleciona a camada aí do teu texto e você tem aqui algumas possibilidades, né, de transformação aí do teu texto. O tamanho da fonte, lembrando que o Photoshop ele só exibe até 72. Além disso, você mesmo tem que preencher. Então preencha aqui, por exemplo, 110, pressiono Enter no teclado e ele já vai modificar para mim, né? Caso eu queira modificar a família tipográfica da fonte Arial, basta clicar aqui e modificar. Venho com a ferramenta de texto, seleciono uma parte e posso modificar apenas essa parte, ok? Então o grande segredo aqui é você ter o controle de qual ferramenta você está clicando, se é com a ferramenta texto ou com a ferramenta Move Tool. Caso eu queira editar o texto, né, basta vir com a ferramenta Horizontal Type e modificar a letra específica.
ok? Então a gente consegue fazer modificações no texto já criado. Então aqui você tem outras configurações, né? Você tem esse T duplo aqui, que ele vai deixar todas as minhas fontes em caixa alta. No caso, o nome eu já digitei em caixa alta, vou digitar novamente aqui em caixa baixa, né? Minúsculo, e posso modificar aqui, ó, e ele já vai ficar maiúsculo ou minúsculo. Esse T aqui inicial, ele vai fazer uma simulação do negrito, né? Ele vai colocar um bold adicional. Então perceba, sem um bold e com um bold, você percebe que é bem suave, mas já é eficaz. E aqui também é o itálico, é uma simulação do itálico, né? Caso a fonte não tenha, você pode trabalhar usando esse recurso. Aqui em cima, gente, vocês têm aqui esse VA, né? O VA. Ele vai simplesmente separar os teus caracteres, né? Separar essas letras. Então você pode juntar e você pode separar. Lembrando que esses valores também não são os máximos, né? Você pode colocar aí, por exemplo, 600. Pressiona Enter e você tem essa deformação aí no teu texto. Tá certo? Geralmente eu gosto de trabalhar o menos 25, o menos 50, desde que se exija visualmente dessa forma. Então, uma outra forma de você inserir texto, você vem aqui, ó, na ferramenta Horizontal Type, clica, segura, arrasta e você vai criar uma área de inserção de textos. Então perceba, nesse momento a minha área de inserção já foi criada. Observe o ponto, né, onde eu vou iniciar. Se tiver dessa forma aqui já centralizado, alinhado à esquerda ou à direita, você pode modificar nessa aba Parágrafo. Caso ela não esteja aparecendo, mais uma vez você vem em Windows e marca a opção Parágrafo. Vou colocar aqui alinhado à esquerda e vou digitar. Vou copiar isso e vou duplicar para ficar mais informações. Ctrl C, Ctrl V, até completar aqui a minha caixa de texto. Dessa forma já fiz aqui o meu bloco de informações, que eu também posso fazer algumas modificações importantes. Então, voltando aqui na aba de caracteres, eu tenho aqui, ó, essa opção de A sobre um A, né? Que é simplesmente a separação de linhas. Então veja só, eu vou aumentar a distância entre as linhas ou diminuir. Vou colocar aqui o valor de 48, perceba que ele fez um aumento aí. Vou colocar o valor de 18, ele vai fazer uma redução, certo? Então, basicamente, esse é o objetivo dessa ferramenta. Então, se eu quiser aumentar essa caixa, né, de textos, eu venho na ferramenta Texto, clico no texto e aumento aqui a minha área textual para exibir o restante das informações. Perceba, enquanto eu tiver aqui, ó, esse ícone com esse micro mais aqui, ó, adicionado, significa que tem mais textos aí nessa caixa. Então veja só, ó, enquanto ela tiver, ainda tem texto. Quando não tiver mais, simplesmente vira um controle de transformação padrão. Então, dessa forma eu consigo também modificar as cores específicas de uma área específica do texto e também modificar o tamanho de uma parte específica selecionando essa área. Então veja, então é possível fazer modificações pontuais, não no texto todo, mas em algumas palavras específicas. Então qual é a minha sugestão? Quando você estiver trabalhando com design, né, precisa colocar uma frase chamativa, colocar um título, algumas informações, então você vai trabalhar com a metodologia do clique. Né? Então você clica sobre a tela, coloca aí a tua frase criativa, certo? Agora, caso você queira fazer uma inserção de textos, tipo um bloco de informações maior, como endereço, descrição de alguma informação do produto ou serviço que você oferece, e aí você utiliza o padrão de bloco de texto, né, que é justamente esse aqui que a gente acabou de fazer. Então não tem nenhuma grande dificuldade para você inserir textos, né? A dificuldade é na percepção, está na percepção de comportamento da ferramenta. Uma delas, e a principal delas, é quando você vai redimensionar
Então observe, existe aqui de cara uma caixinha de controle de transformação. Estão percebendo, né? O controle de transformação, gente, são esses pontos aqui, ó, que eu consigo modificar o tamanho aí do meu texto, tá certo? Então veja só, quando eu quero modificar um texto, uma frase, uma palavra específica, eu vou dar um clique, espero o controle de transformação real aparecer e aí sim, seguro Shift e redimensiono. Então, mais uma vez, esse primeiro aqui, controle de transformação, ele não é o real, certo? O real é o que vai aparecer depois. Então eu vou dar um clique, aí sim exibe meu controle de transformação e eu consigo movimentar. Outra dica é quando a gente vai reposicionar o texto, né? Perceba que você tem aqui esse eixo central. Muita gente tem a tendência de pegar nesse ponto e tentar mover o texto. Não vai acontecer, certo? Isso aqui é o eixo de rotação. Então, se você movimentar esse eixo, você modifica o eixo de rotação aí do teu texto. Então, se eu quiser rotacionar nesse ponto, ó, vai ficar dessa forma, segurando o Shift. Ele rotaciona em 15 graus. E se eu movimentar o eixo de rotação, colocar mais ou menos aqui, o que é que vai acontecer na minha rotação? Olha só. Então, já modificou completamente a forma de comportamento da rotação da ferramenta, né? Do meu texto. Então, nesse caso, observe que o ponto de clique não é esse aqui. Qualquer letra que você vai clicar, né, vai dar certo, desde que não seja no eixo, certo? De rotação. Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Aguardo vocês aí na aula presencial. Então, um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima. Yeah.